Mais um vídeo, agradeço você mais uma vez por estar aqui, já desejo um excelente fim de semana para você. Fim de semana esse repleto de clássicos, né? Teremos clássico paulista valendo a Supercopa, Palmeiras e São Paulo e Palmeiras se enfrentam pela Supercopa. Também teremos clássico carioca, Flamengo e Vasco pelo campeonato estadual e também muitos assuntos para a gente conversar aqui. Dívida do Corinthians, dívida do Botafogo e principalmente o questionamento de uma das empresas para a qual o Botafogo deve em relação à última supercontratação do Botafogo. Uma das contratações mais caras da história do Brasil, o Botafogo fez com o Luiz Henrique, mas agora ele pode ser cobrado em relação a tudo isso, porque como tem dinheiro para contratar jogadores caros e não tem dinheiro para cumprir com os seus pagamentos. Vamos conversar sobre todos esses assuntos. E não deixe, pessoal, de apoiar os nossos amigos lá da A2C Promotora, uma empresa que tem prestado diversos tipos de serviços aí para o pessoal aqui da comunidade do Opina Porco. Muita gente está chamando a galera lá e o principal serviço deles é a antecipação do fundo de garantia. Serviço esse que é extremamente necessário e eficiente, às vezes para você que está começando um ano aí, um pouco apertado com as contas. Então essa é uma maneira de você flexibilizar os seus pagamentos. Lembrando que para isso, eles conseguem fazer para você de maneira muito rápida e sem nenhum tipo de burocracia. Sem consulta ao seu nome, sem depender do governo, sem a necessidade de deslocar até a agência da Caixa Econômica e o principal, inclusive nos feriados e finais de semana você também recebe. Em questão ali de 5 minutinhos você já pode receber direto o Pix na sua conta. Então, pessoal, ó, não deixe de clicar no link que eu tô colocando fixado nos comentários. Não deixe também, ó, tem o QR Code para quem quiser chamar lá. Chama os meninos lá, fala que veio pelo Opina Porco, que eu tenho certeza que eles vão dar um atendimento especial e diferenciado para você. Neto, e quanto que custa esse serviço? Aí é que tá. Não custa absolutamente nada, porque eles são intermediários diretos da Caixa Econômica Federal. A2C Promotora, não deixa de conferir lá, pessoal. O Palmeiras confirmou a contratação do Lázaro. Lázaro, ex-atleta da base do Flamengo, chega na segunda-feira fazer os exames médicos, né? Toda a parte burocrática lá e se tornar um atleta do Palmeiras. E ontem no vídeo que eu fiz, eu pedi um pouco da opinião de vocês a respeito desse atleta. Sei que tem muitos torcedores aí do Flamengo que acompanham o canal, então nada mais justo, né? Como eu não conheço o atleta, nada mais justo pedir a opinião de vocês. E vamos ver o que o pessoal falou? Ó, o JLN Silva, RJ, falou o seguinte: sou o Flamengo e acho que vai valer a pena o investimento. Tenho grande expectativa de que vai explodir, principalmente no Brasil, onde teria mais tranquilidade. E o Abel pode conseguir o que fez com o Richard Rios, que também foi formado no Flamengo. O Gustavo Costa falou: cara, ele é muito bom jogador, só não sei se vale tudo isso. Muito talento, talvez nas mãos do Abel se valorize muito. O SGA Morim falou o seguinte: cara, o Lázaro é um jogador mediano, não joga essa bola toda e ainda tem um histórico de lesões. E como muitos outros jogadores de base, decidiram jogos na Copinha e na seleção de base. Porém, quando chegou ao profissional, não entregou o mesmo futebol. Alguns setoristas chegaram a dizer que o Flamengo faria de tudo para vendê-lo o mais rápido possível por causa das lesões, por algumas serem até crônicas. Aí o Davi escreveu o seguinte: é apenas um bom jogador e pronto, não tem nada demais nele aqui. Aqui mesmo no Brasil tem muitos que são bem melhores que ele. É o mais do mesmo que já tem aqui no Brasil. O Darcy falou assim: sempre falaram bem desse jogador, mas nunca achei grande coisa, tomara que brilhe. E também a Juliana Lemos escreveu assim: ó, o mal da Leila é querer um pedaço do Flamengo dentro do Palmeiras. Nas entrevistas dela ela cita Flamengo, queria contratar jogador do Flamengo, agora quer contratar um ex-Flamengo. Vai entender a leiloca. Aqui eu não sei se ela é palmeirense ou se ela é flamenguista para estar falando isso, né? Porque no final ela falou assim: ah, vai entender a leiloca. Enfim, não sei. Mas é isso daí, pessoal. Um pouquinho da opinião da galera aí em relação à contratação do Lázaro. É um jogador que vem por empréstimo. E eu acho assim que eu vi alguns lances dele, fui sondar um pouco do jogador. Parece que é um cara que tem bastante dinâmica em relação a diferentes lados do campo, um cara que vai e conduz a bola até a frente. Ele tem um pouco, sim, dessa característica flexível que o Abel gosta de ter nos seus jogadores. Então eu acho que um jogador como empréstimo e para compor um elenco é uma boa tentativa. Afinal,
o custo realmente vai ser apenas ali a burocracia da contratação e também os salários. O Palmeiras não precisa comprar o jogador nesse momento e nem no futuro. Então, acredito que sim, seja válido, desde que o Palmeiras continue as suas movimentações no mercado. Isso eu acho de extrema importância. Nós vamos ter duas novidades, tanto no clássico de Palmeiras e São Paulo, quanto Flamengo e Vasco. No Palmeiras e São Paulo, a novidade vai ser com o VAR. O árbitro da partida, ele vai interromper a partida e explicar a todos que estão presentes no estádio, em tempo real, as decisões que foram tomadas pelo VAR. Essa é uma iniciativa inédita. Algumas pessoas acham que vão quebrar o ritmo de jogo. Eu até entendo que quebra o ritmo de jogo. Mas vocês concordam comigo que para um jogo que vale diretamente um título, e sendo um clássico, é extremamente importante que não aconteçam erros. Então, se é necessário fazer essa parada, se essa parada já vai existir no VAR de qualquer forma, que seja então uma parada onde explique para a torcida e para as pessoas na transmissão o porquê das tomadas de decisões. Outra novidade é também lá no clássico de Flamengo e Vasco. Tanto a diretoria do Flamengo como a diretoria do Vasco, eles puderam escolher a comissão de arbitragem que iria fazer ali a operacionalização da partida. Então, uma decisão também é muito importante, afinal, ó, vocês escolheram, tá aqui o árbitro, né, tem as opções, o quadro de arbitragem, vocês podem escolher. Então, duas decisões extremamente importantes que vão ser colocadas aí em teste, né, nesse plano piloto aí no final de semana, e mostre que realmente a CBF parece que agora na temporada de 2024 pretende aceitar um pouco das críticas e tentar reduzir as polêmicas em relação aos critérios de arbitragem, beleza? E pessoal, no momento que eu tô gravando esse vídeo, algo extremamente triste tá acontecendo, que é a apresentação na coletiva do Corinthians nesse momento de Pedro Raul. E aí você fala assim pra mim, nossa Neto, por que triste, né? Você queria o Pedro Raul no Palmeiras? Não, na verdade não é por isso não. É que realmente você vê que o Brasil é uma grande festa, né? Não importa o quão irresponsável você seja financeiramente. Tá lá contratando, 25 milhões ali, ó, trouxe o jogador. A gente sabe que hoje as contas do Corinthians é muito claro e nítido para todo mundo que o Corinthians não tem condição nenhuma de operacionalizar a compra de jogadores e a contratação de grandes jogadores e grandes atletas. Nós sabemos disso, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. E mesmo assim, o Corinthians está lá, contratando e operacionalizando. E olha só, matéria da ESPN, tá bom? Diretor do Corinthians revela que dívidas ultrapassam 1,6 bilhões de reais e desabafa. Não posso operar assim. O diretor financeiro do Corinthians concedeu uma entrevista ao canal Meu Timão na última sexta-feira, dia 2, e detalhou o tamanho da dívida que a equipe paulista tem para pagar. De acordo com ele, o Alvinegro deve 1,65 bilhões de reais, detalhados da seguinte forma: Neoquímica Arena, mais de 700 milhões de reais, impostos federais, 550 milhões de reais, e também dívidas a curto prazo, 400 milhões de reais, sendo 217 para empresários de futebol. E aí ele falou, abre aspas, para começar a dizer porque o monstro é um pouco diferente do que eu imaginava, a dívida do estádio está lá. Agora eu sei que são 706 milhões e de impostos federais são 550 milhões. Tem outros 400 milhões que estão no nosso glorioso curto prazo. Aquilo que você tem que pagar até o meio do ano. O que não é razoável é que mais da metade da dívida tenha que ser paga até o meio do ano, ou seja, no curto prazo. Se não tivéssemos essa dívida com fornecedores que seguem trabalhando com o clube, seria uma situação de falência. Olha isso. Olha o que ele falou. Não posso ter mais do que metade do meu curto vencido. Não consigo operar assim. Pensando na dinâmica do dia a dia, não tem nada que atrapalha mais do que abrir o caixa e ter que escolher quem você paga e quem você não paga. Fecha aspas. Essas foram as frases aí do diretor do Corinthians. E aí eu pergunto para vocês, meus queridos. A FIFA ontem deixou claro um documento de condenação ao Corinthians pela dívida com o Fausto Vera. Inclusive, mais uma vez, o presidente do Argentinos Júnior disse que o Corinthians é uma grande vergonha. Ele já falou isso ano passado e esta semana ele voltou a repetir.
Na verdade, a condenação do Corinthians ela aconteceu no final do ano passado em relação a essa dívida com o Fausto Vera, só que ela foi exposta ao público em um documento oficial da FIFA nesta semana. Ou seja, o Corinthians ainda não se pronunciou se eles pagaram ou não pagaram o Fausto Vera. Mas, pelas frases do presidente do Argentinos Júnior, tá muito claro de que ainda não foi pago. O Corinthians disse que não comenta sobre processos que estão correndo ainda, que estão em andamento. Então o Corinthians não vai se pronunciar se pagou ou se não pagou quando ele foi questionado por veículos aí e jornalistas da imprensa. Meus amigos, é uma festa, né? É um grande festival aí que acontece dentro do Brasil. Porque se você fosse na Premier League, lá na Inglaterra, com certeza já teria tomado um grande transfer ban. Porque lá eles inclusive têm um mecanismo de limitação de gastos. Se você for buscar a janela desta temporada agora, da última temporada das ligas europeias, elas foram até menores que as janelas brasileiras em gasto. Por quê? Porque os caras têm um limite financeiro para atuar. E eu acho que isso já passou da hora de ser utilizado aqui no Brasil. O pessoal fica falando da grama, a grama sintética na Holanda, a grama sintética na Inglaterra e blá blá blá. Vamos falar também sobre os limites financeiros, vamos falar também sobre o transfer ban, vamos falar também sobre as operações fiscais que acontecem lá fora e vamos replicar aqui para o Brasil também. Acho interessante que esse assunto ninguém fala. Agora, na hora de meter o pau no gramado sintético, aí sim, vamos meter o pau no gramado sintético e deixa a festa do dinheiro continuar rolando, né? Ah, Neto, mas o que você tem a ver, o que nós temos a ver com o Corinthians? Temos tudo a ver, meus queridos, que enquanto os nossos clubes estão fazendo aquilo que é certo, pagando as suas dívidas, estão honrando ali os seus credores, tem equipes fazendo a festa e mesmo assim contratando e contratando. Isso não é certo. Isso tem que acabar. Toda hora do futebol no Brasil, ele funcionar de uma maneira financeira mais profissional. Acabou os anos 90. Os anos 90 acabou, ficou lá atrás. Agora, a conversa tem que ser outra e já passou da hora de atitudes como essa mudar. Entra lá na TV Corinthians no YouTube e você vai ver a apresentação do jogador. Chega até a ser ridículo isso. Continuando falando em dívidas aqui, o Botafogo confirmou a contratação do Luiz Henrique, né? Mesmo garantindo que ele só vai ficar enquanto o time estiver na Libertadores. Então, se o Botafogo eventualmente for eliminado na pré-Libertadores, o Luiz Henrique automaticamente vai embora. Sinceramente, eu não gostaria que um jogador chegasse com esse discurso. Ó, eu vou chegar no Palmeiras, mas enquanto estiver na Libertadores, tá? Depois que parou a Libertadores, eu vou embora. Pelo amor de Deus, né? Isso daí é uma forçação de barra, mas beleza. É um bom jogador, fez um alto investimento, mais de 100 milhões investidos ali pelo Luiz Henrique. Os torcedores aí do Botafogo estão comemorando. Só que é o seguinte, o Botafogo hoje, ele tem mais de 400 milhões em dívidas. O grupo do John Textor chega e se depara com esses 400 milhões em dívidas, o que eles fazem? Eles pedem, certo? Eles entram com uma causa de recuperação judicial. É um acordo que eles fazem para pagar essa dívida, para diluir essa dívida em 15 anos. É uma medida ali via governo, justiça, para fazer com que o clube não tenha que, né, fechar as portas, para fazer com que o balanço não fique negativo, etc, e etc. Só que agora, anunciando a contratação mais cara do futebol brasileiro, uma das empresas para a qual o Botafogo deve, que é a Vivo, eles lançaram uma nota aqui, ó. A empresa de telefonia diz que a aprovação do plano causa grande perplexidade no mesmo momento em que o clube investe altas cifras em contratações de jogadores. A Vivo alega que o Botafogo não apresentou justificativas adequadas e detalhadas para abandonar o regime centralizado de execuções e adotar a recuperação extrajudicial. E aí, vendo a contratação que o Botafogo fez, eles simplesmente estão questionando. Peraí, como que o cara utiliza um mecanismo, né, de recuperação extrajudicial e agora vai lá e faz uma contratação de mais de 100 milhões? Tem alguma coisa errada nisso. E é justamente isso que a Vivo está questionando. Por enquanto, só foi a Vivo que alegou publicamente estar perplexa com essa situação. Mas em breve, outras empresas também do grupo, que contém aí a dívida e tudo mais, podem se manifestar. Essa informação aqui, ó, é do portal do Botafogo, tá? Ninguém tá inventando nada aqui. Às vezes o pessoal fica bravo aí, ó. Porque você tá falando desse negócio de dívida de Botafogo, não sei o que e tudo mais. Cara,
Tá no portal do Botafogo, portal dos próprios torcedores do Botafogo. Então, para você entender, isso daqui volta mais uma vez naquilo que eu falo para vocês. Onde está o fair play financeiro? Até quando aqui no Brasil a gente vai continuar abrindo brechas para que as equipes vão lá, façam dívidas e continuam contratando e terminar tudo em pizza? Até quando? Enquanto isso, a W Torre deve mais de 120 milhões pro Palmeiras. E eu acho engraçado que a justiça nesse caso não funciona, né? E aí? Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso, beleza? Tamo junto, valeu, falou, até mais.